Olá, aqui é o Anderson novamente. Essa aula aqui eu vou fazer um demonstrativo de desenhos de baixa grau de dificuldade com maior nível de dificuldade. Esse aqui é um lápis de cor que eu tenho, a gente estava falando sobre qualidade em um outro momento. É um lápis de cor que está difícil de ser encontrado, é o lápis de cor da Norma, 36 cores. E em uma das aulas de aquarela eu expliquei sobre o círculo cromático. Para a gente ter um nível de importância, aqui está o círculo cromático. Ele demonstra as primárias e as secundárias. E aqui todos os estudos cromáticos, tanto de pressão de mão. Então o que acontece? É para a gente ver o quão importante é isso, de você ter esse conhecimento. Aqui ele tem uma caixa de lápis de cor que te facilita, que quando você está utilizando você pode recorrer em olhar enquanto está produzindo. Mas eu indico sempre que vocês façam, para vocês conhecerem o material que você tem. Então, tem muitos azuis que quando você coloca na obra, ele altera o tom. Eu sou uma pessoa que eu não uso preto, não gosto. Até que para lápis de cor não teria tanta importância. Mas o preto, quando ele não é feito para pintura, na pintura ele tende a criar mofo pelos pigmentos que são utilizados nele. Então, no lápis de cor não tem muito isso. Mas mesmo assim, para não criar um hábito da utilização do preto, eu não utilizo, eu sempre faço. Esse aqui ele me dá uma facilidade muito grande, porque a qualidade desse lápis ele é muito boa, então eu tenho como fazer um preto com mais facilidade. Bom, eu vou fazer aqui um desenho básico, um desenho simples. No outro eu fiz uma marinha, mas foi muito básico, só uma explicação bem simplória. Nesse eu vou fazer um destaque num barco, vou dar profundidade, eu sei que a grande maioria tem dificuldade em barco. E vou fazer um olho para quem já está fazendo mais rosto. Okay? Óbvio, ele vai estar na água. Como ele tem um reflexo, tem que ser óbvio por isso. E eu não vou fazer um preenchimento total. Eu vou fazer um movimento com mais destaque na parte da frente. Eu estou entrando com um azul bem claro. Esse lápis de cor, ele não tem uma necessidade de ser muito apertado, ele solta pigmento com facilidade. E eu estou usando um azul bem claro aqui na frente. Quero que vocês observem um comentário que a gente estava fazendo na básica de lápis de cor, que é a quantidade de marca. Para mim é interessante deixar as marcas aqui. Por quê? Porque essas marcas vão me dar um movimento de água. Então eu não tenho necessidade de deixar lisinho. Posso fazer? Claro que posso, depende do que eu quero dessa água. Fiz somente com um azul. Mas como eu falei, sempre bom você ter um enriquecimento. Então eu vou usar aqui o que chamam de azul turquesa. É um azul meio esverdeado. E eu venho principalmente na parte da frente, acentuando os movimentos. Por que eu não fiz nessa área? Fiz alguns traços e não fiz nessa área. Porque eu dependo da cor do barco para fazer esse reflexo. Mas eu não vou começar pela cor do barco, vou começar de trás, de dentro para fora. Vou começar toda a parte interna dele, vou alterar as posições de lápis. Como é uma das cores que eu mais gosto de fazer, eu vou usar muito tom terroso. Então aqui eu tenho uma coisa que é legal de vocês terem também, caso vocês tenham dúvida nas cores que vocês vão utilizar, é uma folha para você usar como teste antes de colocá-lo ali, até para você saber o tom que você quer, se você quer que é mais claro, se você quer ele mais escuro. Então você tem que ter essa noção de qual tom você prefere usar. Ele com um tom mais claro, ele com um tom mais escuro. Observa só que aqui agora eu mudei a direção que eu passo o lápis. Com essa direção eu vou dar uma profundidade. Matheus comentou isso quando ele estava fazendo o quadrado, que ele altera a posição para dar uma direção melhor no lápis. Quando você altera a posição do lápis, você altera a textura, como você enxerga o objeto. Então só em passar o lápis nessa posição, e de novo eu estou deixando ele com marca, mas não vai ficar somente com marca, que eu vou rachurar. Mas olha como é que eu crio uma profundidade. No chão é a mesma coisa.
eu vou fazer aqui um movimento mais deitado e um pouco mais escuro. Agora eu vou alterar do ocre, eu vou deixar ele aqui porque depois eu vou precisar dele de novo, para um tom de terra. Então agora eu vou alterar também o movimento que eu quero. Ele vai ser mais na diagonal, meio que paralelo a essa linha. Eu dou um movimento como se fosse um chão de madeira. Claro que eu não vou dar detalhe de chão específico, com madeiras, entalhos. Como eu falei, esse aqui é o desenho mais simples. Farei um desenho mais complexo, mas não agora. Aqui eu adicionei um terra no fundo. E eu vou escurecer esse terra. Como eu vou escurecer o terra? Já conversou. Eu vou escurecer ele com azul. Aqui eu tenho um azul mais escuro, que é quase um Prússia. Então eu consigo fazer uma sombra com mais facilidade. Então eu não preciso utilizar o preto, então eu não preciso ter um tom que vai agredir minha vista. Que vai ter um tom mais agressivo, vai ser uma cor mais agressiva. Olha. Aqui eu vou deixar ele mais escuro que a parte superior, porque aqui vai ser a área de sombra. Então aqui novamente eu tenho um amarelo e eu preciso sombreá-lo. Como a gente estava conversando, o que sombreia o amarelo é o roxo. Não é a cor de complementar direta. É coisa que vocês podem ir na aula do círculo cromático e fazer. Olha como é que agora eu tenho um tom acinzentado embaixo do banco. Essa aqui é a sombra do banco. Na sombra do outro banco, eu vou fazer novamente. Então agora eu tenho um cinza em degradê, um pouco mais escuro em cima, clareando para baixo. Ok? Entenderam? Um tom acinzentado. E eu rachurei aqui. Aqui eu coloquei em diagonal, assim como aqui. Agora eu vou ter uns destaques pequenos. Eu posso usar esse roxo em outros locais, que talvez entre em amarelo, talvez entre uma outra cor. Ele é um tom que cria uma... Agora eu vou criar uma harmonia cromática. Eu vou usar ele em outros momentos. Aqui eu também vou utilizar um pouco dele na água, bem sutil, nada destacando. O desenho fica mais harmônico. Começa a criar forma agora o desenho. Eu vou usar... acho que é um tom... Não sei se eu curti tanto pro barco, acho que vai ficar muito colorido. Vou usar talvez um vermelho. Achei mais interessante, acho que fica mais harmônico. Então eu venho aqui na parte de cima e vou fazer a faixa do barco. Sabendo que essa faixa vai ter um degradê de luz, eu deixei ele um pouco mais escuro atrás, deixo ele clarear para frente e torno a escurecer na frente. Com isso eu crio um volume de escuro, claro, escuro, como se ele fizesse uma curva. Então agora eu tenho esse movimento. Só na pressão de mão. Como nós já conversamos, cor complementar do vermelho, verde. Vou pegar um verde esmeralda. E vou sutilmente deixar ele desaparecer para frente. Observa como que eu tenho um tom acinzentado agora, um tom mais escuro. E aquilo que a gente tinha comentado, se eu não gostar do tom verde aqui na frente, é simples. Faço uma segunda camada e eu vou ter um vermelho mais escuro. Se eu achar que está muito neutro entre um tom e outro, eu posso abrir com uma luz mais intensa. Eu posso abrir até com um amarelo cádmio. Mas como eu estou usando tudo aqui com um amarelo ocre, eu vou dar uma misturada e eu vou ter um terroso quente. E agora eu vou fazer a base dele na água, que a gente chama de linha d'água. Antes eu vou fazer uma coisa. Como eu já estou com a paleta aqui na mão, eu vou fazer essa linha de borda no reflexo. Senão eu vou ter que repetir as cores, buscar novamente. Já vou aproveitar e vou fazer de uma vez só.
Observa como é que eu não preciso nem ser totalmente linear, eu posso falhar com elas às vezes, manchar um pouco para dentro do azul para ter um movimento. E não precisa ser exatamente daquela largura, já que é um reflexo. Não é o barco, é somente a mancha dele, só está espelhado aqui na água. Ó, vou entrar novamente aqui com o verde, aquecendo, ou perdão, esfriando, escurecendo, e lá no fundo novamente. Na parte de primeiro plano, eu vou entrar com o sépia. Para dar um tom mais escuro, fazer a famosa linha d'água, que eu vou ter um movimento. Essa linha d'água, para quem não sabe, é só para dizer que o barco não está afundando. Para as pessoas saberem que ele está no nível de flutuabilidade dele. Quando passa muito dessa linha d'água, começa a ter perigo. Então, normalmente, para você ter a noção, você coloca a linha d'água aqui de novo na água, vou fazer só a base. Aqui eu vou fazer um degradê só com a pressão de mão, inicialmente. E vou fazer também a fronte do barco, essa parte frontal do barco, interno. Logo, vou fazer o reflexo também. Vou escurecê-lo, aqui eu tenho um tom de sépia. Esse tom de sépia, eu vou subir com ele sutilmente aqui para fazer a parte de sombra do barco. Mas eu não vou deixar ela somente sépia, eu vou deixar ela com um tom de azul, para ter uma quebrada no tom, senão vai ficar um barco muito aquecido. Mas olha como é que eu já tenho um movimento diferente, o barco já começa a criar um movimento diferente de volume. Eu tenho o frontão do barco. Eu começo a criar os destaques do meu barco. Aqui eu tenho a sombra debaixo do banco, que eu não tinha feito. Esse tom é neutro, agora eu posso fazê-lo. E começo a efetuar o destaque do barco, para ter uma ênfase maior. Eu não gosto de contorno, mas eu sempre gosto de dar uns destaques para o barco não ficar totalmente desaparecido. Então aqui eu tenho os movimentos básicos para encontrar esse barco. Eu gostaria que todos fizessem, não precisa necessariamente ser esse barco. Se vocês quiserem fazer um outro tipo, uma traineira, um barco diferente, isso aqui é só uma explicação rápida de como se faz. E aqui, como eu falei antes, vou entrar com um tom de azul bem claro, perdão, agora sim, para dar uma quebrada nesse terra e ficar um tom mais puxado para cinza. Na água a mesma coisa. A água tem uma vantagem, como óbvio é água, eu posso deixar esses traços com mais movimento para dentro. Então, espero que não crie muita dificuldade para vocês fazendo esse desenho. E numa próxima aula eu explico o olho, ainda hoje.